Está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Pastos a serviço da comunidade. No programa de hoje, nós vamos mostrar como é a criação de suínos a pasto. A FESP, através do curso de Agronomia da Faculdade de Engenharia, desenvolve um projeto pioneiro na região que está sendo realizado na Fazenda Experimental. Vamos conhecer? A FESP, através da Faculdade de Agronomia, está desenvolvendo um projeto experimental de suinocultura a pasto. A criação é uma inovação na região por oferecer aos animais melhores condições de vida. O suíno, antes de ser confinado, ele estava a pasto, né? Simplesmente eu estou fazendo o processo inverso, fazendo com que ele tenha também, vamos dizer assim, o porco feliz, vamos dizer assim, né? Tem o frango feliz, agora nós estamos fazendo o porco feliz também. Os animais ficam soltos em uma área de pasto cercada por fios elétricos. Eles recebem ração, água e têm liberdade para se movimentar, ao contrário da produção em confinamento. Isso vai transmitir um menor grau de estresse ao animal. Então isso proporciona o quê? Produtividade, tá? E carne de melhor qualidade também. O espaço destinado aos animais adultos deve ter aproximadamente 900 metros quadrados por animal. A fêmea fica no pasto, se acasala, dá cria e amamenta os filhotes por quase um mês. Depois disso, eles são desmamados e separados para a engorda. Os leitõezinhos, quando chegam com 28, 30 dias, são desmamados. Então aí segue o leitão ou para um recriador de leitões, a gente seria a recria, ou esse leitão a gente vai engordar também a pasto também. Uma das vantagens da suinocultura a pasto é que não apresenta mau cheiro, sempre comum nas criações de confinamento. Os animais não ficam em contato direto com os dejetos e com isso evitam os riscos de contaminação. As fezes estão totalmente misturadas com capim, que o animal se alimenta de capim. As fezes, elas se decompõem com grande facilidade, não tem odor e a contaminação, pode observar aqui, nós temos a suinocultura que não tem cheiro, não tem odor nenhum. Quando ficam confinados, os porcos apresentam muitos problemas de saúde. Quando você cria um animal confinado, o animal ele tem grande imobilização. O animal tem grande propensão a problemas de articulação, problemas de cistite, ou seja, problemas de bexiga, tem problemas de movimentação intestinal, certo? O animal vive em constante estresse, então o ambiente é diverso constantemente, mais propenso a ter problemas de saúde. O trabalho desenvolvido na Fazenda Experimental da FESP vai servir de exemplo para os produtores da região que já trabalham com a suinocultura em granja. Porque o animal toma sol, ele exercita, então é uma carne mais saborosa, uma carne mais saudável. E veja no próximo bloco uma entrevista com o professor Evandro Rigo, que é zootecnista e um dos coordenadores do projeto de suinocultura a pasto, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Até já! O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Pastos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é suinocultura a pasto, um projeto desenvolvido na Fazenda Experimental da FESP através da Faculdade de Agronomia. No nosso estúdio, nós vamos entrevistar agora o professor Evandro Rigo, que é zootecnista e coordenador do projeto. Evandro, como é a criação de suínos a pasto? Bem, essa criação de suíno ela é direcionada principalmente para o bem-estar do animal. Tá? A gente está fazendo uma metodologia onde eu estou fazendo com que o animal volte às suas origens, tá? Eu consiga acoplar o bem-estar desse animal juntamente com o manejo mais racional do meio ambiente, sem levar grandes fatores de poluição ambiental. Então é uma maneira de você concentrar a produção de suíno sem impacto ambiental. É um porco que é criado solto no pasto. Isso, são os animais, eles passam a parte da vida de cria e recria, ou seja, reprodução, gestação, o parto, a fêmea vai parir solta, vai ter seus leitões. Quando eles completam por volta de 70 dias de idade, você direciona esses animais para a fase de terminação,
que é levado em confinamento. E em quanto tempo acontece a primeira cria? Normalmente, quando a gente começa a colocar uma fêmea em reprodução, uma fêmea suína, a gente inicia a vida reprodutiva dela com 210 dias, a gente vai somar mais 114, por volta de 330 dias aproximadamente, ela já está tendo seu primeiro parto aí nesse momento. Aí. E existe algum cuidado específico, além de ser criado solto, né? O animal ele recebe algum tipo de cuidado específico para manter a qualidade da produção? Bom, como o próprio nome é SISCAL, Sistema Intensivo de Suíno Criado ao Ar Livre. É um sistema intensivo mesmo, o animal recebe todas as vacinas, que o sistema confinado, sistema alimentar, manejo reprodutivo, manejo de parto. Então, os leitões recebem os mesmos cuidados que os leitões confinados, só que o animal não fica limitado a um espaço físico. O animal tem uma área física grande para ele se locomover. No caso das fêmeas adultas e cachaço, a gente trabalha com 900 metros quadrados por animal, para ele estar se deslocando. E os leitõezinhos, eu trabalho com média de 75 metros quadrados, para que ele ande, vai para o sol, vai para a sombra, vai beber água, vai se alimentar, numa maneira mais natural para o animal, entendeu? No confinamento, qual é o espaço dos animais? Na fase gestacional, a fêmea vai ter uma gaiola de confinamento de 60 centímetros de largura por 2,10 de comprimento. Então, é um espaço físico bem reduzido. E na gestação, é a baia, mais ou menos com a medida de 80, tá, por 2,40. A gaiola que ela vai parir. Só que tem um espaço para os leitões na lateral dessa fêmea. Só que, veja bem, o animal passa a vida toda confinado. Então, o animal nunca tem exercício físico, o animal tem grandes problemas de articulação, problemas de casco, problemas de bexiga, cistite. Podemos ter fêmeas que tenham constipação, que é as fezes endurecidas. Então, na verdade, é um sistema confinado, é um sistema que, na verdade, agride o animal de uma maneira quase que constante, né? É o estresse constante. E o animal confinado, ocorre muita contaminação pelo fato de ter muito contato com as fezes, assim, isso facilita a contaminação? Quando você trabalha num sistema confinado, principalmente o animal em fase de terminação, que é onde eu tenho um contato físico maior com o animal, então eu tenho muito animal com animal, 1 metro quadrado por animal em confinamento, aí eu tenho grande produção de dejetos, eu tenho disputa por alimento, disputa por água, então, na verdade, toxinas não seriam, mas sim o estresse acumulado durante todo o sistema de criação, tá? Levando, tá? Dependendo do grau de estresse, até uma carne chamada PSE, que seria uma carne pálida, né? Uma carne esbranquiçada, macia, mas uma maciez com pouca consistência e exudativa, uma carne que você, ao prepará-la, ela perde todos os seus nutrientes. Então, você manipular, ela vai... Então, tem a ver com... Isso, no animal confinado, o animal sofrendo um estresse pré-abate. Então, são condições negativas que são incorporadas à carcaça, que muitas vezes a gente tem alguns prejuízos aí. E qual a diferença das fezes do porco criado em confinamento para o porco criado livre? Bem, o animal a pasto, ele está consumindo capim, ele consome capim. Por ser um monogástrico, ele tem uma certa necessidade de ingestão de fibra. E isso facilita, porque o intestino dele funciona de uma melhor qualidade, tá com um trânsito melhor. As fezes são fezes que não geram odor para o meio ambiente, tá? E se decompõem com grande rapidez no meio ambiente. Então, você anda no piquete, você não vê índice de contaminação, você não vê mosca, você não vê mau cheiro, tá? Então, por isso que eu falo que é um projeto, é um sistema de produção ecologicamente correto, porque eu não estou agredindo nem o animal, nem o meio ambiente. E a carne, né, produzida nesse sistema de suinocultura a pasto, pelo fato do animal se exercitar mais, é uma carne mais magra? Eu não poderia dizer que é a carne mais magra. O teor de gordura, a espessura de toucinho, que é o termo técnico, tá, tem muito a ver com a genética e nutrição. As instalações e meio interferem em escala menor. Porém, se o animal exercita mais, o teor de gordura da carne vai ser menor também. Vai ser uma carne um pouco mais rígida, uma carne um pouco mais dura,
mas seria uma dureza, não uma carne dura assim, de ingestão, mas uma carne saudável, um gosto diferenciado, tá? Que favorece bastante o consumidor. Onde eu tenho produzido o suíno a pasto, numa outra cidade que eu trabalho, em Uberaba, os consumidores dessa carne têm elogiado bastante. São características positivas para o consumidor também. Nós vamos então agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre a suinocultura a pasto. Até já! Você sabia que pode evitar várias doenças tomando alguns cuidados simples com os alimentos? Quando for às compras, escolha somente os fornecedores de sua confiança e que tenham as instalações limpas. Tenha cuidado com os alimentos estragados. Preste muita atenção na data de validade dos alimentos e não compre produtos com embalagens abertas. Beba água tratada ou fervida. Lave bem os legumes, frutas e verduras. E para garantir, deixe de molho na água com vinagre para desinfetar. E não precisa enxaguar depois. Alimente-se bem e viva com saúde. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a suinocultura a pasto, um projeto desenvolvido na Fazenda Experimental da FESP através do curso de agronomia. No nosso estúdio, nós estamos entrevistando o professor Evandro Rigo, que é zootecnista e um dos coordenadores do projeto. Evandro, a carne de porco é muito consumida no Brasil? Bom, poderia ser mais, mas infelizmente pelos fatores de mito, fatores culturais, o brasileiro ainda não tem a visão do que é a suinocultura hoje. Se você analisar hoje, a suinocultura, o animal produzido, é um animal que tem menor espessura do toucinho, tem menos gordura na carcaça, tem mais carne magra, vamos dizer assim. Tá? Antigamente tinha-se o mito do suíno ser um animal muito carregado de vermes, um animal que tinha sujo, um animal... Porque todo mundo tem aquela... o seu porco, né? Então, na verdade, o porco evoluiu para o suíno. Então, ele saiu da marginalidade e veio para uma condição mais adequada, vamos dizer assim. Então, é uma carne mais macia, uma carne que tem menor índice de colesterol, comparado com o suíno de uns tempos atrás, tá? Então, na verdade, hoje o consumo per capita está entre 14 e 15 quilos, certo? Nós estamos chegando à média do consumo mundial, que é 15,5. Agora, tem outros países, como a Dinamarca, por exemplo, 74 quilos per capita, a Espanha 54, a Rússia 55. Então, nós estamos aí num patamar de avanço, tá? Da mudança, né? Questão de marketing, estrutura de produção, a qualidade desse produto a ser exportado. Só para você ter uma ideia, a gente ainda está exportando quase 80% da nossa produção de suíno. O Brasil já é o Brasil hoje ele é o quarto maior exportador de carne suína. E ele exporta para a Ásia, para a Rússia. A Rússia, 55% da nossa exportação vai para a Rússia. Então, a gente tem uma dependência também muito grande nessa parte de exportação. Mas a gente tem que mudar essa imagem desse suíno, fazer com que ele seja mais apreciado como a carne bovina, como a carne de aves, né? Então, acho que é interessante as campanhas de publicidade a favor desse marginalizado, vamos dizer assim, né? E a suinocultura a pasto é um potencial aqui da nossa região, porque tem todas essas vantagens que você se referiu no primeiro bloco, mas é uma produção que ela exige um espaço um pouco maior, assim. O que você acha desse sistema de produção aqui para a nossa região, aqui na região de Passos, enfim? Bem, a região de Passos ela é um diferencial, certo? Porque Minas Gerais é o quarto estado mais produtor de carne suína. Nós temos Patrocínio, Patos de Minas e Passos, ela está escalonada muito bem no ranqueamento de produção de carne suína. Mas veja bem, o sistema de produção ao ar livre, ele se adapta em qualquer lugar.
preferencialmente a gente indica para pequeno e médio produtor. Porque numa área pequena que ele tenha lá, uma área que ele não esteja usando, ele pode implementar a suinocultura. Isso é interessante porque ele tem uma área que ele estava plantando, de repente esse ano ele não vai plantar, então ele cerca com 2 fios de arame eletrificados, tá? Coloca os animais, não vai usar mais, ele desliga, desmonta. Então é um sistema bastante... Não compromete o solo. Não compromete o solo e é um sistema bastante móvel dentro da propriedade. Então embaixo de uma árvore, no canto de uma pastagem. Então ele adapta o sistema em qualquer lugar. Então Passos se dá bem para a suinocultura, principalmente porque é uma região já tradicional. E nós temos a cooperativa, a Cooper Passos, que é uma cooperativa forte. Ela tem uma associação interessante, porque pode trazer a genética, traz nutrição, traz sanidade. Então é um ponto já mais favorável para a suinocultura na região. E falando um pouco sobre esse projeto que vocês desenvolvem na Fazenda Experimental, há quanto tempo vocês estão fazendo esses experimentos através da Faculdade de Agronomia? Bem, aqui em Passos nós temos implementado esse projeto desde 2006. Então, início de 2006 nós começamos a fazer as divisões do piquete, montar a distribuição de água, a rede elétrica. Então, praticamente nós temos aí os animais com mais de 1 ano e pouco já, 1 ano e 3 meses, tá? Já no sistema ao ar livre. E como é a participação dos alunos neste projeto? Bem, inicialmente nós começamos com 2 alunos de bolsa, que eles tinham bolsa pela faculdade. Então, para montagem do projeto, condução e execução, nós tivemos 2 alunos diretamente alocados lá. Mas, como a gente tem a disciplina que trabalha com a suinocultura também no curso de agronomia, a gente leva os alunos para acompanhar o projeto, ver a viabilidade desse projeto, ver como que se monta, como que se... instalação, desde a instalação até... como é feito, desde o começo, meio e fim do andamento das técnicas. E qual a importância de ter esse projeto experimental lá na Fazenda da FESP para esses alunos que estão cursando agronomia? Na verdade, eu uso como um projeto como uma vitrine, tá? Porque na verdade eu não gostaria que o aluno pensasse só em vender a tecnologia. Ele pode também aplicar essa tecnologia na própria propriedade dele. Então ele torna-se um empreendedor. Ao invés de ele estar vendendo a ideia, ele também partilhar da ideia. Então eu passo muito isso. A técnica é facilmente difundida, tá? Mas eu quero mais é que o aluno também monte meia dúzia de fêmeas, 10 fêmeas, 30 fêmeas, não importa, mas que ele passe a ser um empreendedor. Então isso que é mais vantagem hoje do que você trabalhar de empregado, é você tornar-se um empreendedor. E qual a viabilidade desse projeto? Olha, comparado com o sistema ao ar livre, com o sistema confinado, o sistema ao ar livre, ele é apenas 40% de investimento que eu teria comparado ao sistema confinado. Então, em termos de viabilidade e economicidade, ele é muito além. Mais econômico. É mais econômico. Porém, uma coisa que eu tenho que salientar, eu não posso trabalhar com uma escala muito grande de animais, senão a área física é muito grande. É para produção pequena? Média para pequena. Seria para aquele pequeno proprietário, aquele que quer diversificar a propriedade. Tá? Ele parte mais pela qualidade mesmo da produção. Sim, é uma coisa artesanal. Eu posso também, nesse sistema, posso trabalhar com suíno orgânico, que hoje os grandes mercados já estão assimilando muito bem o suíno orgânico. O que é o suíno orgânico? Seria, ao invés de estar alimentando ele com grãos produzidos convencionalmente, eles também seriam grãos orgânicos. Aí eu posso ter um selo do IBD, um Instituto de Biodinâmica, transformando essa carne em carne orgânica. Então é um outro facilitador também. Que hoje nós temos leite orgânico, o boi orgânico. Então a gente está sempre tendo que inovar e buscar novos mercados. E enquanto a viabilidade de produção, tá, que eu já vou adiantar um pouco, nós poderíamos estar pensando que o suíno criado a pasto, ele não perde nada para o suíno confinado. Nós tivemos 6 fêmeas paridas, nós tivemos 65 leitões viáveis. Então, olha, num espaço pequeno eu tive uma lucratividade compatível ao sistema convencional. Mesmo equilíbrio tecnológico.
Evandro, esse projeto ele é desenvolvido dentro da Fazenda Experimental da FESP, né? E é um projeto pedagógico. Mas, por exemplo, algum produtor rural de Passos ou daqui da região tiver interesse em aprender, em conhecer a técnica para poder implantar na sua fazenda, ele pode entrar em contato e ter acesso a essas informações? Perfeitamente, a fazenda é aberta, o projeto é disponível, a faculdade ela faz essa ação comunitária, eu acho que é interessante isso. Né? A gente está disponível, tem aluno já treinado para isso, ele já tem todo o conhecimento, então ele pode ir na fazenda da pessoa interessada. Passar as informações, dar uma estudada na área física. O produtor pode ir até a fazenda experimental também? Pode visitar o projeto está aberto. Eu vou deixar meu telefone de contato, meu e-mail. Meu telefone é 34 99606007 e meu e-mail é evandro@fazu.br. Muito obrigada, Evandro, pela sua participação. E o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã. Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.